Quando o coração se abre para o amor verdadeiro. Quando Júnior Alencar, empresário de 47 anos, dono de um império imobiliário de 850 milhões de reais em São Paulo, esqueceu seu Rolex de 180 mil reais na mesa do escritório em casa e voltou para buscá-lo, ele jamais imaginaria que em 15 minutos sua vida mudaria para sempre ao ouvir os soluços desesperados de Vanessa Santos. A faxineira de 42 anos que trabalhava em silêncio há 3 anos limpando sua mansão no Morumbi e que naquele momento de fragilidade revelaria segredos que fariam um homem acostumado a controlar milhões de reais descobrir que existe algo muito mais valioso que todo o dinheiro do mundo. Como um homem que nunca olhara 2 vezes para a mulher que mantinha sua casa impecável, que ganhava apenas R$ 2.800 mensais, enquanto ele faturava isso em 2 horas de trabalho, conseguiu em uma única conversa na cozinha descobrir que o vazio que sentia no peito há anos não eram os 47 milhões que perdeu na bolsa no mês passado, nem os 3 divórcios que custaram metade do seu patrimônio, mas sim a falta de um coração que realmente o amasse pelo que ele era por dentro, e não pelo que tinha no banco. Esta é a história real de como Júnior Alencar descobriu que Deus coloca pessoas em nossas vidas quando menos esperamos, que o amor verdadeiro não tem classe social e que às vezes precisamos perder tudo para ganhar o que realmente importa, provando que quando entregamos nossas dores ao Senhor, Ele transforma nosso deserto em jardim e nossa solidão em uma bênção que nunca imaginamos merecer. Em apenas 8 meses, Júnior passou de um empresário solitário e amargurado, que tomava remédios para dormir todas as noites, para um homem renovado pela fé, casado com Vanessa, pai adotivo dos 2 filhos dela, e descobrindo que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos com quem amamos de verdade. O mesmo homem que gritava com funcionários agora dedica 30% de sua fortuna para ajudar famílias necessitadas. Tudo porque uma faxineira lhe ensinou que Deus não mede nossa grandeza pelo tamanho da nossa conta bancária, mas pelo tamanho do nosso coração. Mas antes de você descobrir como essa transformação aconteceu, precisa entender que talvez você esteja vivendo exatamente o que Júnior vivia. Uma vida aparentemente bem-sucedida por fora, mas vazia por dentro. Quantas noites você já deitou na cama com tudo o que pensava querer, mas sentindo que algo fundamental estava faltando? Quantas vezes olhou no espelho e se perguntou se toda essa correria, toda essa busca por mais dinheiro, mais status, mais conquistas, realmente vale a pena se no final do dia você se sente sozinho e sem propósito? A verdade que ninguém quer admitir é que vivemos em uma sociedade que nos ensina a valorizar as coisas erradas. Corremos atrás do dinheiro achando que ele vai nos dar felicidade, mas esquecemos que existem pessoas ao nosso redor todos os dias que poderiam ser a resposta para o vazio que sentimos. Pessoas simples, humildes, que conhecem o verdadeiro valor da vida, porque já passaram por provações que os ricos nunca enfrentaram. E se eu te disser que talvez a pessoa que Deus escolheu para transformar sua vida já está perto de você, mas você está tão cego pelos seus próprios problemas que nem percebe? E se o amor da sua vida, a pessoa que vai te ensinar o que realmente importa, está literalmente do seu lado todos os dias, mas você nem olha porque acha que ela não é do seu nível social? Júnior Alencar era exatamente assim. 47 anos, 2 metros de altura, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, sempre vestido com ternos de 15 mil reais, dirigindo uma Mercedes S-Class de 800 mil reais, morando numa mansão de 2.400 metros quadrados no Morumbi com 7 suítes, piscina olímpica, academia particular, adega com vinhos de 50 mil reais a garrafa, e um vazio no peito que nenhum dinheiro do mundo conseguia preencher. Ele acordava todos os dias às 5h30 da manhã, tomava seu café sozinho numa mesa para 12 pessoas, checava os e-mails no celular sem olhar para nada ao redor, saía de casa às 6h45, dirigindo pelos portões automáticos, sem nem perceber quem estava cuidando do jardim, limpando a piscina ou organizando sua casa. Para ele,
Funcionários eram invisíveis, números na folha de pagamento, pessoas que existiam para facilitar sua vida sem interferir nela. Vanessa Santos era uma dessas pessoas invisíveis. 42 anos, 1,65 de altura, cabelos castanhos sempre presos em um coque simples, usando uniforme azul marinho, sapatos gastos, mas sempre limpos. Chegava na mansão às 7 da manhã 3 vezes por semana e trabalhava em silêncio absoluto até às 15 horas. Ela conhecia cada canto daquela casa melhor que o próprio dono. Sabia que ele gostava das toalhas dobradas de um jeito específico, que deixava sempre 2 xícaras sujas na pia porque tomava café 2 vezes antes de sair, que tinha insônia e deixava livros abertos na mesa de cabeceira todas as noites. Durante 3 anos, ela limpou aquela casa observando a vida de um homem que tinha tudo, mas vivia como se não tivesse nada. Ela via as caixas de remédios para a ansiedade no banheiro, as garrafas de uísque sempre pela metade na sala, as fotos de família guardadas dentro das gavetas como se fossem segredos vergonhosos. Ela sabia que ele estava sofrendo, que por trás de toda aquela riqueza existia uma alma perdida, mas jamais ousaria se intrometer na vida de alguém tão importante. O que Júnior não sabia é que Vanessa carregava seus próprios fardos, dores que fariam qualquer milionário perceber que problemas de rico são luxo perto dos problemas de quem luta para sobreviver com dignidade. Ela morava numa casa simples de 2 cômodos na Vila Madalena com seus 2 filhos, Miguel de 16 anos e Sofia de 12 anos. O pai das crianças tinha abandonado a família 4 anos antes, deixando apenas dívidas e um coração partido que Vanessa reconstruía todo dia com orações e muito trabalho. Miguel nasceu com uma deficiência intelectual leve, que exigiu anos de tratamento e terapia. Vanessa trabalhou dia e noite para pagar médicos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, tudo o que fosse necessário para dar ao filho uma vida normal. Ela limpava casas de manhã, trabalhava em um restaurante à noite, vendia doces nos finais de semana, fazia qualquer coisa honesta para garantir que seus filhos nunca passassem necessidade ou se sentissem menos importantes que qualquer outra criança. Sofia era uma menina brilhante, tirava notas excelentes na escola, sonhava em ser médica, mas Vanessa sabia que sem dinheiro para uma faculdade particular e com a concorrência nas universidades públicas, talvez esse sonho nunca se realizasse. Ela economizava cada centavo que sobrava depois de pagar aluguel, conta de luz, comida e transporte, guardando numa poupança que crescia devagar demais para acompanhar os sonhos que cresciam rápido demais no coração da filha. E havia outro peso que Vanessa carregava em silêncio. Sua mãe, Dona Rosa, de 67 anos, estava com Alzheimer em estágio avançado numa clínica particular que custava R$ 4.200 por mês. Vanessa vendia tudo o que podia, economizava em comida, usava roupas velhas, mas não conseguia cogitar a possibilidade de tirar a mãe de lá e colocá-la num lugar público onde sabia que o cuidado não seria o mesmo. Por isso ela trabalhava como uma máquina, acordava às 5h da manhã, preparava café da manhã e almoço para os filhos, levava Miguel para a terapia 2 vezes por semana, ajudava Sofia com os deveres de casa, visitava a mãe todos os domingos e ainda assim encontrava forças para sorrir sempre que chegava em casa à noite, porque sabia que seus filhos precisavam ver que apesar de todas as dificuldades, Deus estava cuidando da família deles. Vanessa tinha uma fé inabalável. Frequentava a igreja batista do bairro todos os domingos com os filhos. Participava dos grupos de oração, ajudava na distribuição de cestas básicas para famílias carentes, mesmo sendo ela própria uma família carente. Ela acreditava de verdade que Deus tinha um plano para a sua vida, que todas aquelas provações eram um preparo para algo maior e que um dia Ele ia recompensar sua fidelidade e dedicação. Mas havia noites em que, depois de colocar os filhos para dormir, depois de lavar a louça, dobrar as roupas, organizar a casa e sentar para fazer as contas do mês, o peso de tanta responsabilidade caía sobre seus ombros como uma montanha. Ela se trancava no banheiro pequeno e chorava em silêncio, conversando com Deus, pedindo forças para mais um dia
Mais um mês, mais um ano. E foi numa dessas manhãs de terça-feira, 14 de março, que o destino resolveu colocar duas almas perdidas no mesmo lugar, no momento certo. Júnior tinha saído de casa como sempre, checando e-mails no celular, sem olhar para nada ao redor, sem perceber que Vanessa estava arrumando as flores do jardim da entrada. Ele dirigiu pelos 25 minutos habituais até seu escritório no Itaim Bibi. Subiu para o 47º no andar do prédio comercial, onde funcionava sua construtora. Sentou na mesa presidencial de mogno maciço, que custou R$80 mil, e só então percebeu que seu braço direito estava nu. O Rolex Submariner de ouro branco com diamantes, presente que ele mesmo se deu quando fechou o contrato de 150 milhões para construir um shopping center na Zona Sul, não estava em seu pulso. Era mais que um relógio, era seu amuleto, seu símbolo de poder, a primeira coisa que olhava de manhã e a última que tirava à noite. Ele nunca, em 15 anos, tinha esquecido aquele relógio. Júnior cancelou a reunião das 9h, ligou para a secretária dizendo que tinha uma emergência pessoal e dirigiu de volta para casa com uma ansiedade desproporcional ao problema. Era apenas um relógio, ele tinha dinheiro para comprar 50 iguais. Mas havia algo simbólico naquele esquecimento, como se fosse um sinal de que estava perdendo o controle sobre sua própria vida. Ele chegou em casa às 8h47, passou pelo portão automático, estacionou na garagem e entrou pela porta da cozinha, o caminho mais rápido para chegar ao escritório no segundo andar. Seus passos ecoavam no mármore italiano enquanto ele subia as escadas de 2 em 2 degraus, pensando apenas no relógio que certamente estaria onde sempre deixava, na mesa ao lado do computador. E de fato, estava lá. O Rolex brilhava sob a luz do lustre de cristal tcheco, intocado, esperando por ele. Júnior colocou o relógio no pulso com um suspiro de alívio, checou a hora, 8h52. Ainda daria tempo de voltar para o escritório e não perder a reunião das 10h. Ele desceu as escadas com pressa. Atravessou o hall social, passou pela sala de estar e estava quase chegando à cozinha quando um som o fez parar. Era um soluço, baixinho, abafado, mas inconfundível. Alguém estava chorando. Júnior parou no meio do corredor, franzindo a testa. Não podia ser ladrão. O sistema de segurança estava ativado. Os sensores de movimento acusariam qualquer invasor. Devia ser algum funcionário. Mas que funcionário estaria na casa numa terça-feira de manhã? Ele pagava uma empresa de limpeza que vinha apenas às segundas, quartas e sextas. O som vinha da direção da cozinha. Júnior caminhou lentamente, tentando fazer o mínimo de barulho possível com os sapatos italianos de couro no piso. À medida que se aproximava, o choro ficava mais nítido, mais desesperado. Era uma mulher, e ela estava tentando se controlar, mas não conseguia. Ele chegou à entrada da cozinha e viu uma cena que o paralisou completamente. Vanessa Santos estava sentada no chão, encostada no armário de madeira cerejeira, com o rosto entre as mãos, chorando de uma forma que Júnior nunca tinha visto ninguém chorar. Não era um choro de tristeza comum, era um choro de desespero total, de quem chegou no limite absoluto e não sabe mais o que fazer. Os ombros dela tremiam, a respiração estava irregular, e mesmo tentando abafar os sons com as mãos, era impossível disfarçar a agonia que estava sentindo. Ao lado dela, no chão, estava uma carta aberta e um celular que não parava de vibrar. Júnior conseguiu ver que era uma notificação do banco, e mesmo de longe dava para ver números em vermelho na tela. Por um momento, ele pensou em simplesmente sair de casa pelo outro lado, fingir que não tinha visto nada, deixar a funcionária resolver seus problemas sozinha. Afinal, que problemas uma faxineira poderia ter que fossem tão graves assim? Provavelmente questões pequenas de pobre que para ele seriam resolvidas com alguns trocados. Mas havia algo na intensidade daquele choro que o impediu de ir embora. Talvez fosse o fato de nunca ter visto o sofrimento real de perto. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse o vazio que sentia dentro do peito reconhecendo outro vazio ainda maior. Ou talvez fosse Deus sussurrando em seu coração que aquele era o momento que mudaria sua vida para sempre.
Júnior pigarreou baixinho para anunciar sua presença. Vanessa levantou a cabeça num sobressalto, os olhos vermelhos e inchados, o rosto molhado de lágrimas. Ao ver o patrão parado na entrada da cozinha, ela se levantou rapidamente, limpou o rosto com as costas das mãos e tentou se recompor, mas era impossível disfarçar o estado em que estava. Desculpe, Sr. Júnior, ela disse com a voz embargada. Eu não sabia que o senhor estava em casa. Eu já vou embora. Não vou incomodar mais. Ela se abaixou para pegar a carta e o celular do chão, mas as mãos tremiam tanto que derrubou os papéis novamente. Júnior viu que eram várias contas, todas com avisos de vencimento, algumas com carimbos de protesto. Espera, ele disse, e pela primeira vez em 3 anos, olhou diretamente nos olhos de Vanessa Santos. Você está bem? Era uma pergunta óbvia, ela claramente não estava bem. Mas Júnior não conseguiu pensar em outra coisa para dizer. Vanessa tentou sorrir, mas foi o sorriso mais triste que ele já tinha visto na vida. Estou sim, senhor. Foi só um momento de fraqueza, desculpe. Eu vou terminar a limpeza e ir embora.